a regra de ouro. Eu fechei, abri de novo e aí deu certo. Acabou dando certo, né? Tá dando certo. Pronto, que bom. Então, boa noite aí a você, sabe, a sua audiência aí. Estou aqui Tá às certo. ordens. Pronto. Nós que agradecemos, viu, doutor? Um convite de última hora, praticamente, né? Nós tínhamos combinado com o doutor Seleni, mas por conta do Covid, ele também deu positivo. Ele não estava sentindo nada, mas hoje teve uma piora, teve que ir para o hospital e tudo, né? E a gente acabou tendo que flexibilizar, e ainda bem que a gente passou a lhe conhecer, e assim, pela sua trajetória, tem um grande trabalho aí no campo dos sindicatos, do movimento, né? Questões relacionadas ao direito trabalhista, à questão previdenciária também. Então, tem muito a contribuir com essa nossa discussão de hoje, da nossa live, né? Também, nós estamos também aprendendo a utilizar essas ferramentas, né? O nosso intuito é realmente criar esse vínculo com o servidor, para que o servidor participe, né? Esse momento só nos permite esse tipo de atuação. A nossa atuação seria presencial, por meio de massas, de reuniões, de encontros, né? Mas no momento a gente vai ficar participando pelas redes sociais, e é necessário porque os ataques são imensos, né, de todas as esferas aí, a nível de governo federal, estadual, e a categoria precisa estar cada vez mais organizada aí para poder diminuir esses ataques e garantir que os nossos direitos não sejam subtraídos e retirados, né? Então, eu queria lhe agradecer imensamente, né, pela aceitação, e é um prazer conhecê-lo, e a gente espera termos mais momentos como isso, né? Então, assim, nós já encaminhamos a nossa proposta, o senhor já deve ter recebido, já deve ter dado uma olhada, né? Um projeto de lei do município aqui de Eusébio que propõe a redução salarial dos servidores, né? Inclusive, ele utiliza dois termos. Ele utiliza a proposta de redução da jornada, mas o teor do texto ele se ressalta muito mais na questão da retirada de direitos aí, subtraindo o salário dos servidores das mais diversas categorias, né? Cargos comissionados, contratados, e o quadro efetivo que também fica ali para uma segunda instância. Eu não sei se o senhor acompanhou direitinho, mas ele também, né? E aí é uma preocupação dos servidores aqui da nossa cidade, se de fato entra ou não entra, né? Mas na nossa compreensão é de que ele fere a Constituição e vai na contramão da valorização dos servidores, né? E, de certa forma, ele prejudica aos trabalhadores da nossa cidade, no momento que nós estamos passando por grandes dificuldades, e que o município, de certa forma, é um município rico, né? É um município que tem uma boa receita, uma boa arrecadação. Não houve uma prestação de contas para poder justificar a iniciativa do Poder Executivo, e, no entanto, os vereadores acabaram reiterando, uma boa parte dos vereadores, mais precisamente 13 vereadores, né, da base aliada do prefeito, acabaram sendo favoráveis na votação em primeira instância. Somente 2 vereadores que se opuseram e acabaram comprando a defesa dos servidores, que é o vereador Chico Posto e o vereador Tarcisinho, acabaram trazendo essa defesa, e na segunda-feira provavelmente eles estarão lá lutando por essas questões, e a alegativa dos vereadores é de que financeiramente o município de Eusébio está em condições críticas, né? E que nessa hora a gente precisa ser solidário e abrir mão de parte do recurso. Financeiramente, o município de Eusébio não tem condições, mas, no entanto, não apresentou nenhuma prestação de contas, né? Eu trabalho no município há mais ou menos uns 16 anos, e eu lembro que a arrecadação mais forte que tinha do município, há 10 anos atrás, era do Grupo M. Dias Branco, né? No entanto, eu penso que eles estão cada vez mais fortalecidos, e que a questão do Covid não tem afetado. Em resumo, eu acredito que financeiramente o município ainda não está nessa situação, e eu acho que o município está, mais precisamente o prefeito, né, ele está utilizando-se de uma maneira precipitada,
e a gente queria lhe ouvir, né, com o seu parecer jurídico e com as suas contribuições em torno destas questões. Tá certo? Pode Bom, ficar à vontade. ok. Mais uma vez dou aqui meu boa noite, sabe, a você e toda a audiência aí no seu Instagram. É, Quero dizer que fico feliz em estar aqui participando, mas fico um pouco triste também pelo motivo, né? O nosso colega aí está se recuperando e já aproveito aqui para mandar uma mensagem de pronta recuperação para ele, para que ele possa vencer essa doença terrível aí que infelizmente está assolando nosso estado e nosso país e o nosso mundo, né? Isso é realmente uma pandemia mundial. Mas fico feliz em poder contribuir, passar algumas informações e compartilhar um pouco da minha experiência e nessa análise também com relação a esse projeto, né, de emenda à lei orgânica que foi apresentado aí no município do Eusébio. É importante destacar, professor Sávio, que não é incomum, vamos dizer assim, pelo contrário, é bem comum a gente ver, vamos dizer assim, a corda estourar estourar no lado mais fraco. Ou seja, sempre que tem alguma dificuldade, e as dificuldades eu reconheço que não são poucas, mas a conta vai para a parte mais fraca. E no caso, nesse caso especificamente, o município vai passando por uma dificuldade e quer cobrar a fatura do servidor, que é aquele agente público, muitas vezes com a maioria concursado, que presta o serviço, que entrega na ponta, na população, que atua junto, prestando o serviço público. Então, é difícil a gente encontrar um gestor que reconheça esse trabalho e pelo contrário, muitas vezes, qualquer problema econômico, a solução é cortar direitos de servidores, ou então evitar que os direitos desses servidores avancem. Mas eu devo dizer que no município do Eusébio, com relação a essa emenda de lei orgânica, esse projeto de emenda de lei orgânica, a gestão foi um pouco além, né? Tenta, né, caso seja aprovada essa lei orgânica, o gestor estará autorizado, inclusive mediante um ato do ponto de vista jurídico simples, que é um decreto, reduzir salários de servidores, inclusive os servidores efetivos. É relativamente comum, sabe, a gente vê em razão de problemas financeiros no município, haver até mesmo por uma medida, vamos dizer assim, muitas vezes jogar para o público os gestores reduzindo os seus salários, né? Os agentes públicos, prefeitos, vereadores reduzindo o salário, até como uma forma de dar exemplo, ou então dando a entender que eles estão pagando sacrifício. Mas essa regra não deve ser aplicada de maneira alguma aos servidores públicos, principalmente os servidores públicos efetivos, né, que assumiram seus cargos após aprovação em concurso público. Todos estes, a Constituição Federal de 1988 garante um dos seus pilares, tratando dos servidores públicos, o princípio da irredutibilidade salarial, irredutibilidade de vencimentos, irredutibilidade de remuneração. Então não é possível, muito menos por decreto, que haja uma redução da remuneração dos servidores. Aquilo que o servidor ganha, né, ele só pode aumentar, não pode reduzir. Vamos dizer assim. Isso é uma segurança para o próprio servidor que está prestando esse seu serviço, é uma segurança para a população, que é usuária do serviço público, de que esse serviço público a qualidade dele não vai ser reduzida, e a gente precisa lembrar que os servidores estão aí e vão estar, enquanto que os gestores vêm e vão, né? Eles têm os mandatos, é próprio da democracia, mas o servidor não, aquele professor, aquele enfermeiro, né, que está aí na ponta mesmo aí do enfrentamento às mazelas da sociedade, eles estão aí, estavam há muitos anos atrás e continuarão aí depois de todos esses gestores. Então, assim, sabe, analisando essa emenda, esse projeto de emenda lei orgânica, é praticamente impossível tê-lo como constitucional, ou seja, a inconstitucionalidade dele, vamos dizer assim, é patente, é gritante. Veja-se até mesmo por uma questão de observação do contexto. Nós estamos aí numa pandemia mundial, né, trazendo aqui para o nosso país
um país altamente impactado com isso. Não, a gente não pode esquecer, não pode imaginar que não existe um impacto econômico. Esse impacto econômico financeiro é sentido pelos entes, mas você não vê nenhum ente, ou quase nenhum ente, com ideias dessas mirabolantes. Para você ter uma ideia, até mesmo o governo federal, que é um governo, pelo menos do ponto de vista econômico, alinhado, vamos dizer assim, com ideias de que o serviço público muitas vezes tem salários de marajás, enfim, vamos dizer, mais voltado aos esforços da iniciativa privada. É um governo federal que não ousa apresentar uma proposta dessa de redução. Se você pegar todos os jornais de hoje, a discussão é se o presidente Bolsonaro vai vetar uma lei que, apesar de impedir o reajuste de vencimentos até o final do ano que vem, essa lei deixou de fora servidores públicos da educação, da saúde, da segurança pública e de outras categorias. Então, veja bem, até o governo federal, altamente inclinado com isso, ele não ousou reduzir a remuneração. Ele está tentando evitar reajustes futuros. Mas redução de remuneração, isso aí não se fala. Professor Sávio, até colocando uma questão mais técnica, até cacuete de advogado falar isso, o próprio Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa questão. Quando a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada, existia um artigo nessa lei que previa que, em caso de grande redução na arrecadação, onde o comprometimento com o pagamento de pessoal fosse bastante elevado, seria possível, de acordo com a lei aprovada pelo Congresso, a redução da carga horária do servidor acompanhada da redução da remuneração. E isso nós estamos falando no início dos anos 2000. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional com essa redação. Porém, assim que essa lei foi aprovada, um partido político, salvo engano, o PCdoB, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, e naquela época o STF decidiu que é inconstitucional a própria lei de responsabilidade fiscal permitir a redução da remuneração do servidor, ainda que seja acompanhada da redução da carga horária. Então, de lá para cá não mudou. Se você pesquisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, a jurisprudência são os entendimentos reiterados do Supremo Tribunal Federal. Dessa época para cá, independente de mudança de composição, vários ministros entraram, vários ministros saíram, o entendimento é o mesmo. Você vê exemplos até de leis estaduais, municipais declaradas inconstitucionais, cada uma que tenta reduzir a remuneração do servidor, ela é declarada inconstitucional. Tem um exemplo de uma lei, salvo engano, no estado do Rio de Janeiro, de um município do Rio de Janeiro, que dispôs, o legislativo aprovou, dizendo que aquele servidor que estivesse respondendo a um processo administrativo ou criminal poderia ter uma redução da sua remuneração. O STF, até em casos de crimes, ou seja, ou a remuneração é mantida, a irredutibilidade de remuneração dos servidores, isso é patente na nossa Constituição. Ok. É o que nós percebemos também, assim, inclusive assim, a gente acaba vendo que o governo municipal acaba se tornando pior do que o próprio governo federal. Que o projeto do Paulo Guedes, né, o projeto econômico da reforma administrativa era justamente essa, de reduzir o salário, né, e vendo que isso não é possível porque é uma matéria inconstitucional, né, eles acabaram retirando e invertendo e colocando essa proposta aí de congelamento do reajuste salarial por um período de 18 meses, né. E o que a gente passa a ver no nosso município, que inclusive hoje eu liguei para o pessoal da Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado de Ceará, da FETANCE, né, que representa todos os municípios do serviço público, no âmbito do serviço público, e na pesquisa que eu fiz, não tem nenhum município que está adotando essa medida de reduzir salário de servidores, né. Então, assim, tudo indica que segunda-feira agora, a matéria, né,
tudo indica que será aprovada porque os vereadores têm esse tipo de posicionamento, né? Uma boa parte é da bancada, são os aliados, né, do prefeito, e acabam optando por acatarem o seu ato, né? Mas, assim, a nosso ver, a matéria é inconstitucional e é passível de processo, né, doutor? Exatamente. A opinião que eu tenho é essa, né? Caso seja aprovada essa emenda, ela pode, pelas autoridades competentes, no Ministério Público, ou então, eventualmente, um sindicato, se eu não tendo sindicato na federação, a confederação, ela pode provocar o Poder Judiciário para declarar, reconhecer a inconstitucionalidade desse tipo de alteração. Enfim, não, realmente é uma emenda à lei orgânica que não para em pé. Lidando, só corroborando com o que você falou, sabe, eu também, como você falou no começo, eu atuo em dezenas de municípios aqui no estado do Ceará, também não conheço nenhum município que tenha aprovado. Sei da realidade dos municípios econômica, realmente o negócio não está fácil, a gente precisa ter consciência, a gente que lida com essa seara, a gente tem que ter consciência que a situação também dos municípios não é fácil. Eu não conheço especificamente a situação, não tenho números para falar da situação aí do município de Eusébio, mas eu conheço a realidade do estado, do governo estadual do Ceará e a realidade de dezenas de municípios. Não imagino que aí no Eusébio seja diferente. A situação financeira está difícil, mas eu não conheço nenhum município que tenha feito essa tentativa. Estado certamente não tem, nenhum estado da federação tentou isso. E não conheço nenhum município que tenha tentado fazer essa redução. Só para você ter uma ideia, sabe? Vamos dizer assim, mais um sintoma da inconstitucionalidade da redução do salário de servidores é que depois que o Supremo Tribunal Federal declarou que a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, que é uma lei que tem uma força até maior, que essa lei de responsabilidade fiscal, nesse ponto que fala da redução da remuneração, era inconstitucional, ou seja, era incompatível com a Constituição Federal, a única saída seria reformar a Constituição. Que é isso que estava sendo tentado, né? Já desde do primeiro ano do governo, desse governo federal atual, ele já mandou aquelas 3 PECs, e uma das PECs, ela altera a redação da Constituição para que possa possibilitar a redução. Então, veja bem, já é uma confissão de que a redução, hoje ela é inconstitucional, porque se não fosse assim, eles não estariam tentando mudar a própria Constituição, né? Então, assim, provavelmente, caso seja aprovada essa emenda à lei orgânica, sendo feita a devida provocação, ela venha a ser derrubada. Isso. Doutor, eu não sei se o senhor olhou detalhadamente o projeto de lei, mas ele é composto de 2 páginas, né? E eu pontuei aqui algumas questões. Fica subentendida a questão do Covid, né? Ele fala da questão da calamidade pública, em calamidade pública. Mas lá pelas tantas, ele menciona as categorias que não entrariam, as categorias que seriam preservadas, né? Preservadas, no caso, a categoria de segurança pública, o pessoal que atua com saúde. E da saúde, da saúde, até e fala da questão médica, mas ali ele não faz nenhum tipo de relação com o estado de calamidade pública, ele não menciona a questão do Covid. Não é falha também da própria elaboração do projeto? Ele fala na redação que ele propõe aqui do artigo 112, a linha H, ele fala, excepcionalmente, em tempos de calamidade pública decretada e reconhecida. Então, ou seja, essa lei, né, essas normas aí da lei orgânica passarão a viger em caso de qualquer calamidade decretada e reconhecida. Para haver esse decreto de calamidade, tem um certo procedimento. Por exemplo, eu não sei exatamente qual foi o dia que foi reconhecida a calamidade aí no município do Eusébio, mas para que isso tenha acontecido, o prefeito faz um decreto e a Assembleia Legislativa do Estado reconhece essa calamidade. Então, a calamidade atual é relacionada ao Covid, mas pela redação que está, essa emenda vai ficar aí. Então, eventualmente, no futuro, tomara que não, mas se tiver uma outra calamidade,
também decretada e reconhecida pela Assembleia, vai valer de novo essas normas. Então, por exemplo, vamos supor, se Deus quiser, nós vamos superar todas essas dificuldades aqui do Covid em breve, está tudo ok. Mas se daqui a 4, 5 anos tiver uma outra calamidade, seja por uma outra pandemia, seja por uma questão... aqui no Ceará, há municípios que decretam calamidade por uma questão hídrica, né, falta d'água. Penso que não é o problema do Eusébio, então, eventualmente, algum problema que seja possível essa decretação dessa calamidade, passará a viger novamente essas regras, né, caso sejam aprovadas dessa forma que estão. Isso. Ok, doutor. Se algum colega que estiver online quiser fazer algum tipo de pergunta com relação ao projeto, o que pode ser feito daqui para frente, pode digitar aqui que eu menciono para o doutor, tá certo? Só mencionar aqui um pouco que a gente acabamos começando e eu não fiz a devida apresentação, mas o doutor Ítalo Bezerra é sócio fundador da banca Ítalo Bezerra Advocacia e Consultoria, especialista em direito dos servidores públicos e regime próprio de previdência também, com atuação assessoria jurídica de sindicatos e servidores públicos desde 2011, não é, doutor? Exatamente. Praticamente desde que eu me tornei advogado, eu atuo nessa área ininterruptamente, sempre assessorando os sindicatos de servidores públicos estaduais e municipais. Pronto. Assim, na nossa avaliação, que a gente acaba utilizando em todos os aspectos, né, seja avaliando um objeto, uma ação, um ato, a gente sempre retoma aquela pergunta: e o que fazer daqui para frente, né? Do ponto de vista da mobilização de massas, eu vejo que os colegas deveriam se mobilizar, né? A gente percebe aí algumas manifestações no Brasil como um todo, né? Algumas pessoas com todo cuidado, né? Alguns com cuidado, mantendo a distância, 2 metros de distância, sem muito diálogo, só com cartazes, e outros realmente que vão e acabam fazendo carreatas e aglomerações todos juntos, né? E outro tipo de mobilização também seria pelas redes sociais, né? Então, assim, eu desafio aos colegas do município de Eusébio a pressionarem os parlamentares da nossa cidade, os vereadores, sobretudo o prefeito municipal, para retirarem isso de pauta, né? Porque é uma matéria que acaba desgastando politicamente, doutor, né? E é uma matéria fadada ao fracasso do campo jurídico, né? Pelo menos é a minha visão. Então, assim, é hora dos servidores municipais da nossa cidade pressionar os vereadores, pressionar o prefeito também. Segunda-feira é a sessão ocorre por volta de 9 horas da manhã, então é muito importante que a gente esteja lá online e que a gente faça os nossos comentários e, se possível, fazer o nosso trabalho antes nas redes sociais, entrando em contato com esses vereadores, né? Então, do ponto de vista da mobilização, é o que nos resta para o momento por essa questão do Covid, que a gente precisa preservar, em primeiro lugar, as nossas vidas e a vida de terceiros, né? Sabe, você tem razão. Inicialmente, enfim, é impossível não dizer que é para evitar aglomeração. Isso aí não tem sentido, nós estamos enfrentando essa pandemia aí, então seria irresponsável estimular qualquer tipo de aglomeração nesse sentido. Porém, quer gostemos ou não, os tempos são outros agora com relação, inclusive, a essa questão da mobilização de mídia social. Nós temos aí, inclusive com efeitos eleitorais, né? Nós tivemos aí nas eleições gerais passadas, né, um presidente que foi eleito gastando muito pouco ou quase nada com a mídia tradicional, onde a maior mobilização da sua militância foi via redes sociais. Então, no momento atual, acho que da eleição para presidente, ou até mesmo a próxima eleição para prefeito e para vereador do Eusébio, a militância, não a militância, mas as manifestações em redes sociais terão grande importância. E é por meio dessa forma que a gente faz o controle dos políticos que foram por nós eleitos, né? Nós temos aí a Câmara dos Vereadores, composta por vereadores cujos mandatos terminarão agora. Talvez alguns deles, certamente, boa parte deles, vai tentar buscar a reeleição, né, que compõem os seus grupos políticos. Então, é importante o eleitor saber o que está acontecendo e saber como o seu vereador está votando. O primeiro ponto é a informação, e nesse ponto você contribui, sabe, informando.
né, trazendo outras pessoas para discutir. Não que eu pessoalmente tenha alguma qualidade para explicar isso, mas só o fato de você trazer alguém para discutir, já as pessoas que já assistem essas lives, ou então que posteriormente vão tomar conhecimento, imagino que deve ficar aí, ele fica gravado alguns dias, não sei como é que funciona, vão pelo menos saber. Então, é um projeto muito importante. Além de todos os servidores do Eusébio deveriam ter conhecimento do que está sendo tratado na Câmara dos Vereadores, e para além deles, todos os cidadãos, toda a cidadania do Eusébio também deve ter consciência do que está sendo votado na Câmara dos Vereadores. Então, o primeiro passo é se informar, também não precisa acreditar em tudo que a gente está falando, pegue o projeto valer. Né? Esse projeto deve já ter sido aí já espalhado e todo mundo tem acesso. Vá ver, vá pesquisar na internet. Hoje em dia a informação está ao alcance de todo mundo. Consulte eventualmente um outro advogado que você conhece e acompanhe a votação segunda-feira, né? Aí deve haver algum tipo de transmissão online dessa votação. Então grave bem como aquele vereador A ou B se manifestou, votou, que essa fatura pode ser cobrada mais à frente, né? Os vereadores vão estar aí, daqui a pouco eles vão estar em campanha, né? E normal, natural, isso a política é isso mesmo, né? Eles vão disputar no voto. Então você lembre como ele se manifestou, né? Como o gestor também está lidando com a situação e tenha consciência que o cidadão, que o seu voto é muito importante nessas horas que a gente vê a importância, né? Na argumentação, doutor, da sessão, na argumentação colocada pelos vereadores, alguns alegavam a questão do estado de calamidade, do momento de solidariedade, de que o município teve uma diminuição dos seus recursos e, por conta disso, alguns vereadores estariam doando o percentual dos seus salários, né? E acha mais do que justo também os servidores entrarem com a mesma medida, né? E alguns argumentos também eram colocados no sentido de que seria afetado os cargos comissionados, contratados, né, aquelas pessoas que estariam mais próximas do prefeito, politicamente, do ponto de vista político, e que os servidores efetivos seriam preservados, não seriam afetados. Esse tipo de pensamento, doutor, ao verificar a lei, procede, os efetivos não serão afetados? Porque pelo que nós lemos aqui, nós temos outra compreensão. A lei ela é geral, ela fala para todos os servidores públicos, obviamente ela é mediante, ela faz referência a um ato posterior, no caso seria um decreto do gestor para fazer essa redução, inclusive definindo os percentuais. Então, assim, o fato dos legisladores, do pessoal do Poder Legislativo, os vereadores, estarem doando parte dos seus subsídios para isso, muito bom para eles. Mas isso não deve ser muito bom a parte deles, mas isso não deve ser automaticamente repercutido para todos os demais servidores que estão fazendo isso não, é fora de cogitação. Aquele servidor que porventura entenda que queira doar parte do seu salário, que vá, pegue o seu salário e doe, isso não está proibido. O que está proibido é a redução salarial por parte do poder público, né, dos vencimentos daquele servidor. Isso aí não faz parte. Respondendo a sua pergunta também, sabe, não se deve comparar os servidores efetivos, né, das demais categorias, né, de agentes públicos, ou seja, o pessoal que está cumprindo mandato eletivo, pessoal de carga em comissão e servidores, trabalhadores contratados por tempo determinado, os temporários. São regimes jurídicos totalmente diversos. Então, inclusive, a forma de provimento desses cargos é diferente. Enquanto um cargo em comissão ele é provido pela mera vontade do gestor, né, ele pode nomear a mim, a você, ou qualquer outra pessoa que seja competente para tanto, ele nomeia para um cargo de comissão. Já para o servidor público, para ocupar aquele cargo efetivo, ele tem que ser atestado e aprovado por concurso público, né? Então, são regimes totalmente diferentes, são funções diferentes, né? As funções que são dos cargos que são ocupados por servidores públicos são funções permanentes, funções que duram com o tempo. Já, às vezes, um cargo em comissão um cargo, ele não é temporário por si só, mas é um cargo que muitas vezes
obviamente não compõem o quadro de cargos, né, senão seria efetivo, mas é um cargo de direção, é um cargo de coordenação, então é um cargo cujos ocupantes não são permanentes na rede. Já o servidor temporário, né, o contrato temporário, aí sim esse é temporário por si só, né? De acordo com a Constituição, eles só devem ser contratados em caso de excepcional interesse público, né, para períodos definidos. Então, realmente, esse tem data para começar, data para sair. Então, assim, não, essa comparação entre esses e os cargos efetivos não tem sentido, não tem fundamento. Voltando um pouco para a lei de responsabilidade fiscal, nessa parte que foi mantida, essa redação está vigente, ela diz que caso a situação financeira do município seja prejudicial ao ponto da quase inviabilidade do funcionamento daquele município, ela prevê uma forma de várias medidas para que os gestores reduzam os gastos, né, para tentar deixar o município solvente. Inicialmente, a diminuição das gratificações do cargo de comissão, tudo. Em último caso, depois que ele fez tudo isso, é que é possível a exoneração de servidores em razão disso. Então, ou seja, para que isso chegue, né, no caso, para que o servidor sofra ela não fala nem em redução, ela fala em demissão de servidores porque o município não aguenta pagar, é preciso que sejam exonerados todos os ocupantes de cargos em comissão, sejam reduzidos todos os outros subsídios de todos os outros cargos, só para depois chegar no servidor efetivo. Ou seja, a lei estabelece uma ordem. Então, do jeito que está sendo previsto agora, ou seja, uma redução de um percentual para todo mundo, também é inconstitucional e não se enquadra nem na lei de responsabilidade fiscal. E quanto à obrigatoriedade, doutor, do poder legislativo investigar, verificar, apurar, analisar contas, prestar contas, né? Levar um embasamento jurídico, né? Para poder argumentar com relação à elaboração e aprovação desses projetos, assim. Eles não seriam, eu até já sei a resposta, mas eu fico perguntando, porque tem colegas nos ouvindo, né, assistindo, e aí é interessante a gente criar esses argumentos. A Câmara de Vereadores não deveria apresentar dados, tanto ela como a Prefeitura, dados quantitativos de quanto está recebendo, de quanto deixou de receber, quais foram os repasses do governo federal em decorrência dessas calamidades, né, do estado de calamidade pública, para poder lançar qualquer tipo de medida de contenção de gastos? Você tem razão, sabe? Na verdade, sim, quando estamos falando de administração pública, a regra, o princípio tem que ser o da transparência e da publicidade. Então, até por exigência legal, todos os dados deveriam ser públicos e facilmente acessados. Acontece que os sistemas de controle, nesse ponto, não são como é que eu posso dizer, eles ainda são muito falhos. A gente até consegue, em razão da experiência que a gente tem nessa seara, eu até consigo saber com uma certa facilidade as receitas do município. Eu consigo saber, inclusive com precisão de centavos, quanto entrou de Fundeb, de FPM, enfim, nos estados de FPM a gente consegue saber essas receitas. A gente não consegue saber, muitas vezes, em alguns municípios, as despesas. Então, muitas vezes, os gestores, eles, seja algumas vezes por má vontade, algumas vezes também por falta de preparação, não tem portais da transparência efetivos nos municípios, né? O município do Eusébio não é um município pequeno, deveria ter um portal da transparência bastante robusto. Confesso que eu não sei, não conheço o portal da transparência aí do município, estaria sendo leviano se falasse que conhecesse. Mas esses portais da transparência que devem aproximar o cidadão dos gestores. Isso, vamos dizer assim, dessa pesquisa amadora. Quando a gente fala do poder legislativo, não. Eles têm a obrigação de fiscalizar. Uma das funções do poder legislativo é legislar, mas também eles têm uma função de fiscalizar o poder executivo. Inclusive, exercendo esse controle, né,
diante do princípio da legalidade, que os gestores precisam de leis para fazer, inclusive leis orçamentárias, o legislativo ele pode aprovar ou desaprovar eventualmente alguma legislação referente a esse gasto. Inclusive, aqui voltando para o projeto, quando ele fala que por decreto deve haver a redução salarial, também tem aí uma inconstitucionalidade, porque deveria ser por lei. Então, ainda que a lei orgânica autorizasse, em tese, isso, de uma forma superior, ainda assim eu entendo que precisaria de uma lei municipal aprovada na Assembleia, na Câmara Legislativa, para reduzir. Então, cabe à Câmara Legislativa fazer essa fiscalização, inclusive aprovando ou desaprovando contas, eventualmente, se chegar ao ponto de ter alguma irregularidade dessa monta. Lembrando que na assessoria, vamos dizer assim, na ajuda à Câmara dos Vereadores, há o TCE também, né? Antigamente havia o TCM, que teve as suas funções incorporadas pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, o TCE ele tem essa função de auxiliar do Poder Legislativo para, enfim, que os vereadores exerçam melhor essa forma. Temos também os conselhos, né? Na área da educação, o Conselho do Fundeb, Conselho da Merenda Escolar, enfim, existem esses conselhos de controle social, na área do regime próprio de previdência, às vezes tem um conselho também da previdência própria do município, então esses conselhos têm que ter a participação de servidores e cidadãos para que haja o controle social desses gastos. Isso, agora, tudo que eu falei, isso é em tese. Na prática, algumas vezes é bem diferente, né? Às vezes, infelizmente, a gente não conta nem com membros de conselho, nem com membros de Câmara dos Vereadores que estão preparados e estão familiarizados com essa situação. Tem uma questão de como você lida com prestação de conta, planilha, folha de pagamento, número, isso aí já complica para muita gente, né? Não é todo mundo que tem familiaridade com essas questões, e tem também muitas vezes uma falta de conhecimento até mesmo do ponto de vista jurídico. Daí a importância da atuação de entidades sindicais, né? Isso é muito importante, essa participação nesses conselhos, ou então junto à própria Câmara dos Vereadores de entidades sindicais que muitas vezes possuem nos seus quadros algum dirigente sindical mais familiarizado com isso, mais preparado, e também eles têm as assessorias jurídicas que podem prestar esse serviço, devem prestar esse serviço. Muitas vezes a gente pensa no advogado só como na parte do litígio, mas o trabalho mais importante do advogado, na minha opinião, pelo menos na minha área, é a parte consultiva. Várias vezes, na verdade, a maioria das vezes, a gente consegue evitar litígios de grande monta, ajuizamento de ações civis públicas, enfim, com essa parte consultiva que a gente faz e que os advogados devem fazer também. Muitas vezes a gente descobre uma irregularidade e conserta e beneficia muito mais o município, muito mais os servidores, do que uma ação que vai ser julgada daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, enfim. Essa é a minha visão nesse ponto. Ok. Eu costumo dizer, doutor, que a gente, às vezes as pessoas perguntam, como eu estou vendo aqui, né? E o que nós iremos fazer, né? Tem duas dimensões, né? Uma dimensão política, que é essa que nós estamos fazendo aqui, dialogando, debatendo sobre o assunto, esclarecendo o maior número de pessoas, mobilizando o pessoal para poder questionar, reivindicar, cobrar, né? E tá fazendo esse movimento, né? Como o Gramsci chama, né? De agitação, né? Isso chama-se agitação, mobilizar, esclarecer, formar pessoas, né? E a outra dimensão é a dimensão jurídica, né? Que é o que estão perguntando aqui. O que poderia ser feito se esse fato for consumado na segunda-feira? O que pode ser feito no âmbito da justiça? A matéria, como é que fica a matéria? Caso se entenda, como eu entendo, que essa norma, se for aprovada, é inconstitucional, é preciso fazer a devida provocação. A lei, a Constituição Estadual e até mesmo a Constituição Federal, ela traz alguns legitimados para propor isso. No caso de legislação municipal, seria sempre o Ministério Público, então é possível que o promotor da comarca, ele possa entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade, ou o sindicato da categoria pode entrar com essa também. Não tendo o sindicato, a federação, a confederação pode, às vezes, substituir a entidade.
Para declarar de forma objetiva, vamos dizer assim, a inconstitucionalidade, não é possível que um cidadão entre. É preciso que seja um daqueles legitimados que entrem com essa ação. Também é legitimado para entrar o prefeito municipal, que não deve entrar, porque ele propôs a lei, e a mesa também da Câmara dos Vereadores, que também não deve entrar, porque está aprovando a lei. Então, é importante procurar a entidade sindical representativa de vocês aí, dos servidores, e o Ministério Público, para que eles façam a avaliação, obviamente a avaliação tanto do advogado da entidade sindical quanto do promotor de justiça é independente. Ele pode pensar diversamente de mim, de você, ele tem a independência dele, mas se ele entender que é inconstitucional, ele deve, por ofício, entrar com a representação e com a ação direta de inconstitucionalidade também não, para que essa norma seja afastada do ordenamento jurídico. E aí, na ação, ele pode pedir uma cautelar para que seja suspensa a aplicação da lei e, eventualmente, no final, o mérito seja julgado e afaste de vez essa lei, essa emenda da lei orgânica aí do município de Eusébio. Tá, joia. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, doutor, não vi mais nenhuma pergunta aqui dos colegas, né? Eu queria mais uma vez lhe agradecer pela disponibilidade, né? E dizer parabéns pela sua competência, o envolvimento com os sindicatos. É uma atividade realmente prazerosa, porque você acaba se identificando, a gente percebe na sua fala que você se identifica, né? E, assim, agradecer também ao doutor Selenita, que se prontificou, mas por conta, né, desses empecilhos, acabou não podendo estar aqui conosco, né? E assim, esperamos contar com a sua colaboração em outro momento também, certo? Ok, eu que agradeço, né? Primeiro, também renovo aqui os votos de melhoras pro doutor, que ele se recupere rapidamente disso, né? E, enfim, essa doença horrível aí que está atacando muitos brasileiros. Agradeço, como você recomendou, realmente é um assunto que me empolga muito, né? Atuo há muito tempo nessa área e assim, não tem como só atua mesmo nessa área durante muito tempo quem gosta e quem se identifica, é uma coisa bem característica de todos nós advogados dessa área. Agradeço as palavras aí lisonjeosas, estou aqui às ordens, se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, pode ir aí pelo Instagram mesmo mandar alguma dúvida, estou aqui à disposição, sabe, e desejo a vocês aí boa sorte, segunda-feira, a votação, né, segunda-feira, vamos ver o que é que vai acontecer, quais são os próximos desdobramentos, e só posso me deixar aqui à disposição aqui de vocês para eventual contar comigo para o que precisar. Tá, Jorge. Obrigado, viu, doutor? Um abraço. Nada, boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Vamos só tentar aqui, professora Janaína. Pode enviar um oi, professora Janaína. Professora Janaína Bezerra, graduada em Pedagogia, pós-graduanda em mestrando em Educação. A nossa militante aqui do município de Eusébio, que tem batalhado e lutado conosco. Pode enviar um oi, professora Janaína, que é para aceitar você na transmissão aqui. Online, a professora? Boa noite. Deu certo, sabe, agora? Deu certo, sim. Deu certo agora? Oh, meu Deus, é uma coisa difícil. Pronto, desceu a moçada. Online, a professora? Deu certo agora? Deu. Oh, sabe agora? Deu certo. Deu certo agora? Só para aqui. Deu certo agora? Pronto, professor Sávio. Boa noite. Pode dar o seu recado e aquela chamada para a moçada, segunda-feira online. Pronto. Essa fala do doutor Ítalo, né?
Foi uma fala extremamente esclarecedora para nós. Algo que nós temos que ter propriedade, né? Nós temos que ter a propriedade que realmente é o nosso direito e lutar por ele. Nós não podemos deixar de fazer isso em momento algum, certo? E é triste. É triste que um direito adquirido há muitos anos atrás está sendo tirado de nós, né? Nós que lutamos por isso, muitos de nós estudamos anos e anos, nos dedicamos para estarmos com como é que eu posso dizer, de forma, uma palavra, nos sentirmos, né, garantidos, né, de estarmos como efetivos, de um concurso, e vem uma emenda que quer tirar nossos direitos, né, que é inconstitucional. Então, isso nós não podemos deixar acontecer. Estão se aproveitando do momento em que todos nós estamos em casa, estamos sem poder sairmos de casa, pelas nossas costas, à madrugada, né, aprovar uma lei que não nos beneficia em nada. Eu estava lendo, né, e iniciei exatamente com a redução, porque vi assim, a redução de trabalho também, né? Reduz o trabalho, consequentemente reduz nosso salário. Isso é uma justificativa, pode-se dizer, né? Uma justificativa que não é justificável. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento difícil, mas como já foi dito, né, em redes sociais, pelo Brasil inteiro, o município de Eusébio é o melhor município para se viver. E como é que o município de Eusébio é o melhor município para se viver se ele não cuida dos seus? Daqueles que fazem o município ser o que é. Nota 10, né, do Estado, né? Ter a melhor educação, a melhor saúde, a melhor... E aí, é valoroso ser retirado os profissionais de saúde dessa emenda. Valorosíssimo. Eu bato palmas. Porque realmente os 40% que está dando para eles, que está sendo dado para eles, é merecido. Porque eles estão na batalha, estão de frente. São generais de guerra. Isso é valoroso. Mas nós, professores, também estamos. Para mantermos os nossos alunos ali, sabe, também, com como é que eu posso dizer para vocês? Com a questão do conhecimento em dia. Nós estamos também na batalha. Então, e essa questão de ser retirado o nosso direito, não concordo. Eu tenho certeza que a maioria das nossas colegas, né, Sábio, não concordam com isso. Então, dia 18, temos que fazer, sim, um grande movimento para que isso não venha a acontecer. Isso. Então, assim, para que isso não venha a acontecer. Então, fica o nosso convite aí a todos os colegas, né? Nós não tínhamos muitos participantes, mas chegamos aqui mais ou menos 20 pessoas online. E no dia da primeira sessão, nós tínhamos quase 60 servidores, tanto que quando foi encerrada a questão da votação, esses 60, no instante, caiu de 60 para 30, né? Nós tínhamos 90 pessoas online e esses 60 saíram. E alguns acham que a mídia não definiu, né? Por exemplo, hoje eu recebi ligações de professores dizendo assim, não, já foi votado, não. Não, ainda tem a segunda votação, então ainda tem jeito. Né? Então é muito importante que todos entrem em contato com vereadores, com prefeitos, cobrem, peça para retirar de pauta, né? É uma matéria fadada ao fracasso, politicamente, né? Ela pode ser questionada mais na frente, né? Politicamente vão perder muito com isso, né? E acaba e não comprovando, inclusive, assim, a sua competência enquanto vereador, que é legislar, que é verificar as contas públicas, que é apresentar dados, né? Então, a gente conta muito com o apoio dos servidores. É preciso que a gente esteja unidos, né? É necessário que a gente esteja apoiando um ao outro para que a gente possa conseguir vencer. Isso lá, quando a gente voltar para o nosso local de trabalho, e aqui também nas redes sociais, né? Então,
Então, não deixem de participar, acessem o canal da Câmara, 9 horas, né? E vamos encher aquele portal ali do YouTube de chat, né? Comentando a questão da inconstitucionalidade da lei, constitucional, né? Seja comissionado, contratado, efetivo, a matéria é inconstitucional. Nós já temos um parecer, não é só de 1 ou 2 advogados, mas pelo menos assim, nós conversamos com 5 advogados e todos pensam da mesma forma, né? Uma coisa é a atribuição no campo das leis trabalhistas, né, da CLT, a outra coisa é para o regime estatutário. E nós fazemos parte do regime estatutário, nós somos regidos por outro sistema, né, e que deve ser considerado e deve ser preservado. E os vereadores minimamente precisam consultar o setor jurídico da Câmara e o setor contábil também para poder verificar as contas, inclusive para poder argumentarem, né? Então, assim, eu conto com vocês, espero que vocês estejam presentes lá e comecem a comentar para que a gente possa reverter esse quadro aí. Tá certo, minha gente? Pois obrigado pela atenção, pela paciência. Obrigado à professora Janaína, ao doutor Ítalo, que se prontificou, ao doutor Selenite, que não poderia estar aqui, que inclusive é um dos idealizadores do Fundef, da nossa ação dos precatórios do Fundef. De repente o prefeito libera o Fundef, né? Poderia liberar o Fundef para poder ver uma parte do recurso para o município e a outra parte para os professores. Então, obrigado a todos e até a próxima. Ah, só um detalhe, né? A nossa transmissão seria via YouTube, mas eu tive que colocar aqui no canal de bike. Mas fora isso, nós iremos nos organizar para os próximos encontros. Um abraço a todos e até mais. Isso, ótimo, até mais, sabe? Até segunda, né? Até segunda.